Fala galera, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre controle, mecanismos de controle de infecção, né, e de crescimento de micro-organismos. Então, começando aqui com a definição do que é infecção, que é o contexto bem básico da microbiologia, sendo correlacionado ao que? A implantação, ao crescimento ou à multiplicação de micro-organismos, causando prejuízo ao organismo humano. Então, a infecção, resumidamente, é a ação de um micro-organismo ao invadir o organismo, causando prejuízo. E quais podem ser esses micro-organismos? Fungos, vírus, bactérias, protozoários, ok? E aí a gente vem para outro conceito que é sobre período de incubação, que o período de incubação é aquele período entre a infecção, o início da infecção e o aparecimento dos sintomas. A gente pode pegar um exemplo aí, o coronavírus, né? Eu estou usando muito esse exemplo do coronavírus porque é o exemplo mais atual, mais experienciado por nós e que nos traz bastante conhecimento. É válido a gente poder correlacionar aqui com o nosso conhecimento. E aí o período de incubação para o coronavírus pode ser de 1 a 14 dias. Vocês já ouviram falar aí, já leram bastante a respeito de com relação aos testes, o teste só pode ser feito acima dos 10 dias. Por quê? Porque é justamente quando tem passado aí esse período, alguns testes, na verdade, quando tem passado esse período de incubação, que é o período do aparecimento dos sintomas, de acordo com o aparecimento, com o início da infecção. Ok? Lembrando aqui, período de incubação é o período entre o início da infecção e o aparecimento dos sinais e sintomas. É que esse período pode variar de microorganismo para microorganismo ao invadir o organismo humano. Outro conceito bastante usual e que a gente precisa saber diferenciar aqui é o de inflamação. Coloquei aqui para vocês duas figurinhas, né, a respeito do que é um processo inflamatório e a respeito do que é o processo infeccioso. E muitas vezes a gente acha que as duas coisas estão bem intimamente relacionadas, ou que querem dizer o mesmo, significam o mesmo processo, o que é diferente. E aí, passando aqui o slide, nessa imagem vocês podem ver que a infecção, como eu já havia dito, ela é o contágio do organismo por determinado microorganismo, enquanto a inflamação vai ser o quê? Vai ser a resposta a essa invasão, certo? A essa infecção. Inflamação é a resposta do organismo a esses micro-organismos. Que essa resposta ela pode ter uma duração pequena, certo? A gente chama de inflamação do tipo aguda, ou uma resposta de tempo longo, que a gente chama isso de inflamação crônica. Inflamação crônica, alguns livros aparecem aí que ela dura além de 6 meses, tá ok? Mas para caracterizar essa inflamação, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar sinais cardinais. E quais sinais são esses? A vermelhidão, ocasionada pela vasodilatação, ou seja, a partir do momento que esse vaso ele aumenta o seu diâmetro, ele fica maior, mais fluxo de sangue passa ali, ok? Além dessa vermelhidão, a gente vai encontrar inchaço, também comumente chamado de edema, que é o extravasamento de líquido para os tecidos, ok? Esse líquido produzido pelas células intracelular. E aí ele sai e vai se acumular ali nos tecidos naquele aspecto de inchaço. Outro sinal é o que? Dor, que é mediado por, pelos nociceptores, né? Os receptores da dor, que aí fazem parte do sistema nervoso, né? Essa percepção de que ali está havendo algo errado, ocorreu um processo danoso, certo? A gente já vai em três: vermelhidão, inchaço, dor, perda da função, muitas vezes. Por quê? Porque aquela região atingida pelo microorganismo vai sofrer ali uma transformação, ou seja, o que era que estava saudável, que aquela região, que aquelas células daquele local estavam fazendo, elas vão mudar completamente de atuação. Por quê? Porque houve um dano, certo? E aí, a reação a esse dano é fazendo com que essa função ela seja muitas vezes amenizada, certo? Restrita, tá ok?
E aí, o calor também é muito comum. Esse calor é porque aquela região, devido também à vasodilatação, vai esquentar, tá certo? E essa característica, esse sintoma, o qual o calor, na verdade, né, é um dos sintomas. A gente está falando aqui de sinais, mas calor é um dos sintomas, o qual o indivíduo ele percebe, vai ser característico de um processo inflamatório. Isso só para vocês diferenciarem. Novamente, que é infecção é quando o organismo ele é invadido por um micro-organismo. E o que é inflamação é a reação de defesa a essa invasão. E essa reação de defesa, essa reação inflamatória, ela vai ser conferida pelo sistema imunológico. E aí a gente vai estudar com calma esse sistema imunológico mais adiante. Saindo aqui, vamos estudar agora, detalhar um pouquinho os tipos de infecção, certo? Quais são os tipos de infecções existentes? São 4 os tipos mais comuns de infecção. Dentre eles, a infecção inaparente, que é aquela infecção de não ocorrem sintomas, certo? Ou seja, o indivíduo ele não vai perceber que algo está errado no organismo dele. Por exemplo, tem a infecção de trato urinário, ele não vai sentir dor, não vai perceber que aquele organismo está necessitando, aquela região, aquele órgão está necessitando de uma ajuda, certo? A infecção secundária, que é quando uma infecção favorece o aparecimento de outro. O que quer dizer isso? Coloquei aqui como exemplo a AIDS. Quando o indivíduo está com o vírus do HIV, né, com a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, essa infecção vai favorecer o aparecimento de outras, como por exemplo a tuberculose. E aí essa tuberculose, esse aparecimento de outra infecção, vai fazer com que deprima ainda mais a atividade do sistema imunológico. Outro exemplo de uma infecção secundária é a leishmaniose cutânea, a leishmaniose tegumentar, que é o calazar mesmo, certo? Que o calazar, ele no indivíduo, no humano, ele vai causar lesões na pele, esse tipo de calazar, certo? Leishmaniose vai causar lesões na pele e essas lesões, se elas forem ali infectadas por outros mosquitos que depositem ali outro micro-organismo, certo? Uma bactéria, ou então, se porventura houver ali o contato de uma gotícula, de uma secreção com aquele ferimento aberto, né, aquela região do corpo exposta, vai favorecer o aparecimento de uma outra infecção, e a gente chama de infecção secundária. Já na infecção cruzada, a gente define ela como uma infecção transmitida entre dois indivíduos, certo? Não somente entre dois indivíduos, mas entre um objeto e um indivíduo. Como é isso? A partir do momento, por exemplo, que vocês estão vendo aqui um período do outro exemplo aqui do coronavírus. Uma pessoa, quando está acometida pelo vírus do corona, quando ela tem contato com outro, que no seu seio familiar, ou no trabalho, ou na rua, o cruzamento desses indivíduos, né, vamos dizer assim, vai fazer com que haja transmissão desse vírus de um objeto, por exemplo, um alicate contaminado. Aquele alicate que está contaminado, que não foi feita, no qual não foi feita a esterilização, não foi feita a asepsia, se ele for usado por outro cliente, outra pessoa, vai transmitir esse micro-organismo, causando um tipo de infecção chamada infecção cruzada. E por último, infecção hospitalar, que é aquela infecção manifestada durante a internação ou após a alta. E aí, bastante interessante a gente atentar aqui, porque a infecção hospitalar, ela é a infecção desencadeada dentro do hospital. Por mais que o indivíduo, os sinais dessa infecção, eles sejam perceptíveis quando o indivíduo sai do hospital, em casa, por exemplo, mas essa infecção ela tem que ser manifestada no ambiente hospitalar para ser considerada infecção hospitalar. Se ela for manifestada a infecção ocorrer fora do ambiente hospitalar, já não é considerada infecção hospitalar. Eu gostaria que isso ficasse claro para vocês. Se tiver questões, tiver assuntos envolvendo infecção que não ocorreu no ambiente hospitalar, não vai ser considerada como um tipo de infecção hospitalar. Ok? E a gente parte agora para os marcadores de infecção. O que são marcadores de infecção? Marcadores de infecção são aqueles marcadores contidos nos exames, certo? Os exames que a gente tanto estuda aí na área da microbiologia e da imunologia e que vão
fornecer informações a respeito da infecção, né, da invasão do micro-organismo por determinado, do organismo por determinado micro-organismo. A gente começa aqui com o marcador PCR, que é um marcador chamado de Polymerase Chain Reaction. Esse PCR também é um nome dado a um tipo de exame, certo? A gente vê, de novo aqui, no nosso caso do corona. O RT-PCR é um tipo de exame realizado para saber quem está contaminado, né, com coronavírus. E aí um exame bem detalhado, um exame muito preciso, feito aí com um suave, que é como se fosse um cotonete, colocado lá na nasofaringe, que ele tira lá a secreção e vai levar para o laboratório para analisar. E aí essa análise ela é tão detalhada que ela vai dar, sim, a resposta de que aquele organismo está contaminado com micro-organismo, certo? E ele vai dar qual micro-organismo é esse. Se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo. Logicamente, é um marcador, um exame, né, na verdade, mais complexo e mais caro, diferente do ELISA. O ELISA é outro marcador chamado de, em inglês, Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay, que esse exame, esse ELISA, esse marcador, ele serve para identificar se o organismo está com o micro-organismo. E aí, como é isso, professor? Esse exame ele não vai identificar claramente qual o tipo de micro-organismo, diferente do PCR. O PCR ele vai identificar se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo. Nesse exame aqui, ele vai só identificar, ele está contaminado. Sim, mas com qual micro-organismo especificamente, eu não sei. Por isso, por ele não ser tão detalhado, por ele ser mais simples, ele também é de menos custo, menos custoso. Um exemplo desse tipo de exame no ELISA é o teste rápido, que eu vou mostrar para vocês ainda. Esse teste rápido ele é feito através de uma lancetazinha, uma paleta, no qual o dedo do indivíduo que está com suspeita de contaminação é furado, a gente pega um pouquinho desse sangue, coloca lá no local da placa e aí coloca um soro por cima. E essa reação entre antígeno, anticorpo, que é o sangue do indivíduo, e o soro, vai fazer com que um sinalzinho seja marcado lá para dizer se há ou não presença desse micro-organismo, certo? No corpo do indivíduo. Então, aqui são os marcadores da infecção. E aí, como controle e eliminação de micro-organismos, a gente tem outros conceitos bem interessantes aqui. E um desses conceitos é o conceito de esterilização, que a esterilização é o processo que destrói toda e qualquer vida microbiana. Essa esterilização, ela é feita normalmente nas autoclaves. Outro conceito interessante aqui é a antissepsia. O que é a antissepsia? É o processo de destruição de micro-organismos em tecido vivo. E aí, tecido vivo, eu quero dizer pele e mucosa. Um exemplo do processo de antissepsia é quando a gente faz a degermação lá das mãos para antes de entrar no bloco cirúrgico, por exemplo. E não somente isso, mas se você trabalha no seu estabelecimento com produtos que podem levar contaminação para o cliente, é necessário, é interessante você realizar uma antissepsia. E diferente da asepsia, que a asepsia ela visa impedir a introdução de germes patogênicos em determinado organismo, em determinado ambiente, em determinado objeto. A asepsia é um procedimento feito em superfícies, certo? Em objetos e não em tecido vivo, diferente da antissepsia. Aí vamos lá. A asepsia é um procedimento que visa impedir que germes patogênicos penetrem em superfícies, em objetos, em determinado ambiente, diferente da antissepsia, que a antissepsia é exclusiva, é um termo exclusivamente utilizado para tecido vivo, ou a nossa pele, mucosas. E aí vem desinfecção ou sanitização, que é o processo de redução do número de patógenos e agentes infecciosos a um nível que não haja mais risco de causar doença, certo? Em matéria inanimada. Diferente aí da descontaminação, que a descontaminação torna segura uma superfície que foi fortemente exposta a micro-organismos.
para a gente poder entender melhor e saber diferenciar, é meio que descontaminação, ele vai abranger como um todo para evitar que germes patogênicos penetrem naquela região. Esterilização, ele vai fazer o que vai destruir toda e qualquer vida microbiana. Esterilização é muito utilizado para objetos, para artigos, ok? Como, por exemplo, alicates, como pinças, geralmente artigos metálicos, por exemplo. E desinfecção é como uma limpeza. A gente trazendo aqui para um exemplo, um ambiente doméstico. A gente está limpando ali os pratos, está lavando, a gente está fazendo uma desinfecção. A gente está reduzindo ao máximo, né, o risco de adquirir uma doença, de adquirir um patógeno em determinado objeto. Ok? E aí vocês podem dizer, descontaminação parece muito com desinfecção. Sim, mas a questão da descontaminação, ela é bem mais abrangente, certo? Descontaminação, aí eu trago de novo para a realidade da gente. Como um coronavírus desse aí. Vocês estão vendo que eles limpam o ambiente com água sanitária, né? Limpam os objetos do ambiente com água e sabão, e a desinfecção é algo que a gente pratica constantemente. Descontaminação é algo mais abrangente, é algo mais cuidadoso, é algo mais levado em consideração o ambiente total. Desinfecção é algo mais normal, mais corriqueiro. E aí, partindo, como é que ocorre a destruição desses micro-organismos? Né? Através do rompimento das ligações proteicas e dos ácidos nucleicos, né? A gente chama de desnaturação das proteínas, que ficam dentro, são proteínas que ficam dentro da célula do micro-organismo. E aí, esses métodos, tanto o método de esterilização, certo? Como outros métodos de descontaminação, eles vão atingir a membrana, a parede celular bacteriana, enfim, que protege o micro-organismo, aquela cápsula, fazendo com que o material, a substância responsável pelo controle de eliminação do micro-organismo penetre na célula e destrua completamente, certo? Aqui a gente tem como exemplo quais são os tipos de controle e eliminação de micro-organismos existentes, começando pelo calor. E aí, como exemplo de eliminação por calor, a gente tem a autoclave, a estufa e o micro-ondas. Outro método é a radiação, certo? E aí tem a radiação ionizante e a radiação não ionizante. Outro exemplo aqui é o método físico-químico por esterilização por gás de etileno ou eto, certo? Ou métodos químicos, que são produtos químicos como clorexidina, como álcool 70, certo? Que são degermantes. Não só eles, mas existem vários outros tipos bem usuais aí no campo da saúde. Como exemplo, gente, só voltar aqui para deixar bem claro para vocês. Esses métodos, eles são divididos em métodos físicos e métodos químicos. Os métodos físicos são os que envolvem calor, certo? Radiação e aí esterilização por óxido de etileno. Os métodos químicos são todos os outros métodos que envolvem produtos químicos, né? Como um exemplo também a água sanitária. E aí, para diferenciar aqui, que vocês vão ver isso mais especificamente em biossegurança, é que a esterilização por calor, ela é dividida em esterilização por autoclave, em autoclave e em esterilização em estufa, para vocês que são da área da estética terem noção. A esterilização em autoclave é aquela esterilização mais eficiente. Ela funciona com vapor a alta temperatura e sob pressão, né? E o tempo de esterilização ele pode variar, e o mínimo que varia de variação numa máquina pequena dessa que vocês estão vendo na figura é de 15 a 30 minutos, né? E essa máquina ela possui uma entrada de segurança que não permite que alguém chegue, abra e retire o produto antes do tempo necessário para se completar o processo. Diferente da estufa, que a estufa ela não é um método de esterilização eficiente, né? Como a autoclave, aí essa estufa ela foi até considerada banida aí para uso nos ambientes, principalmente para quem trabalha com estética,
Por quê? Porque a estufa ela não tem essa trava de segurança. E aí, quando o indivíduo ele ia fazer a esterilização nessa estufa, colocavam os produtos que esterilizavam em meia hora e outros que esterilizavam em 1 hora. E aí, o produto que esterilizava em meia hora, ele ia lá, abria a tampa, tirava e deixava os de 1 hora contínua, o que prejudicava, né? Facilitava aí a penetração por outros micro-organismos quando abria essa tampa, né? E aí, a esterilização na estufa ela é feita por calor a seco, né? E aí, causando a oxidação dessas bactérias, demorando um tempo mais longo, entre 1 e 2 horas, para poder ter sua atividade concluída. Aqui falando um pouquinho da importância da profilaxia, da infecção, dos métodos mais eficazes, mais principais que a gente discute muito, é a lavagem das mãos, né? Correta lavagem das mãos, começando aí por uma pia como aquelas que a gente encontra em um ambiente de shopping, que a gente não precisa tocar na torneira, porque a partir do momento que você toca na torneira é uma contaminação, certo? Que a gente tenha a disponibilidade do sabão, também que não toque no recipiente, e aí começando pela lavagem da palma das mãos, passando para a lavagem dos dorsos, né? A lavagem entre os dedos, aí coloca uma palma da mão sobre a outra. Depois, lavagem dos polegares, a região do polegar que também fica bastante sujidade. E aí, a região da ponta das unhas, dos dedos, né? Região de articulações e punhos, finalizando aí a lavagem total e correta para não deixar nenhum tipo de sujidade. Segundo recomendações do Ministério da Saúde com base em pesquisas científicas, essa lavagem das mãos ela deve ser feita em um tempo de 20 segundos, ok? E só para mostrar aqui para vocês que existem normas, chamadas normas regulamentadoras, que vocês também vão estudar isso em biossegurança, que elas dispõem sobre o trabalho com segurança nos ambientes de saúde. Essa NR32 aí diz a respeito da proteção e segurança dos trabalhadores de saúde para os determinados tipos de risco, principalmente os riscos biológicos. Coloquei aqui biológico porque na microbiologia a gente trabalha muito com micro-organismos, né? Dependendo do ambiente que vocês forem atuar, dependendo também dos produtos que vocês forem trabalhar, pode ser que haja o risco biológico envolvido. E a RDC, Resolução da Diretoria Colegiada, né, da Anvisa, que dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde. O que é gerenciamento? É como eu dispenso aquele lixo, okay? Como é que é feita essa coleta, qual a periodicidade, se eu misturo um material perfuro-cortante com lixo comum. Então, tem que haver essa noção de que eu tenho que separar o lixo corretamente, tenho que dispensar no local adequado, certo? Tenho que fazer isso constantemente, diariamente, para que não haja contaminação ou provável risco, certo? De proliferação de micro-organismos naquele ambiente. E por hoje é só, ok? Deixo vocês aí com esse material, junto com o material para a nossa dinâmica, que a gente discute amanhã e revisa todos esses conceitos.